Graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Deus tocou o meu coração para levar uma palavra para você. Eu sinto que quando as coisas são de Deus, esta palavra tem o endereço certo. Só que antes, vamos falar com Deus só um minutinho. Aonde você está, feche os teus olhos. Aonde se não dar para parar ou para fechar os olhos, só liga os seus pensamentos na minha oração e vamos nos conectar a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu te apresento a vida desta pessoa agora, Pai, que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Lembrando, Senhor, que a Tua palavra diz que a quem recebe um dos seus pequeninos, a Ti te recebe, Pai. Guarde esta pessoa, Senhor. Proteja ela, Pai. Não permitas que quando ela encerrar esse vídeo, ela continue da mesma forma que ela entrou para ver esse vídeo, Pai. Porque a Tua palavra é suficiente para o que precisamos. A Sua palavra é suficiente para o que está acontecendo na nossa vida. É a Tua palavra que precisamos. Sendo assim, nos dá esclarecimento, nos dá entendimento, sabedoria e compreendimento da Sua palavra. Que seja o nome do Senhor glorificado e exaltado, Pai. Sendo assim, prepara o coração desta pessoa. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade. Em nome de Jesus, fique conosco, caminhe conosco, estejas conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Vou compartilhar um versículo que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 19. A carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 19, que fala desta forma: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Aqui o escritor da carta aos Hebreus, ele começa a entrar em uma parte da incredulidade, em uma parte da Bíblia que nos contradiz muito nossos pensamentos, nosso interior, uma parte que é onde nós podemos ver se somos crédulos ou incrédulos. E para ele citar esta passagem, ele começa a falar sobre a vida de Moisés, porque Deus operou através de Moisés. Deus enviou 10 pragas ao Egito, lembrando que a 10ª praga foi a morte de todos os primogênitos. Aí Deus sempre fazia distinguição. Havia trevas no Egito, mas na terra de Gósen, aonde o povo de Deus estava, que ficava também no Egito, tinha luz. Então eles estavam no mesmo estado, no mesmo país, só que um lado o povo que não era de Deus em trevas, o povo que era de Deus tinha luz. Chovia pedras no povo que não servia, mas no povo de Deus não chovia pedras, e por aí foi acontecendo. As pragas, Deus foi combatendo cada deus egípcio, que naquela época os egípcios adoravam muitos deuses, e Deus foi contra cada um, e diversas pragas, dessas 9 pragas, não atingiram o povo de Israel. Lembrando que a 10ª, Deus falou que ia atingir todo o povo, tanto o que não servia quanto ao que servia. Aí Deus mandou eles pegarem um cordeiro, sacrificar e passarem no umbral da porta o sangue do cordeiro. Para passar no umbral da porta, tinha que conseguir uma planta de nome risopo para aspergir nas portas. E esses risopo era conseguido só em lugares dificultosos, aonde não tinha muito acesso, aonde tinha que ir longe, tinha que enfrentar batalhas para conseguir esse risopo, porque ele ficava em muralhas, em paredes altas. Então, a mensagem de Deus no início dessa transmissão é essa: não vai ser fácil você manter o sangue de Jesus na sua porta, não vai ser fácil você se manter de pé, não vai ser fácil, vai ser difícil, mas tenha certeza que a morte não entrará dentro da sua casa, a morte não entrará, porque na Bíblia nesse tempo foi assim. Foi desta forma, e de fato não entrou. Só que teve pessoas incrédulas também que não passaram, e aconteceu isso. No Egito eles também não passaram, as que serviram não passaram, as que serviam não passaram também. Então nós podemos ver que Deus falou que essa praga ia atingir a todos, só não ia atingir aqueles que estavam com os umbrais na porta. A morte não ia entrar. Então não é fácil, mas tenho uma certeza que no final a morte
morte não vai entrar dentro da sua casa. Aí a Bíblia vai dizer que após isto, Moisés para em frente ao Mar Vermelho, e desta forma Moisés, ou melhor, para em frente ao Mar Vermelho, e Deus abre o Mar Vermelho com as suas narinas. Se você for analisar o Mar Vermelho, são mais de 3 quilômetros de profundidade, e a Bíblia vai dizer que elas se levantam como paredes. Esse é o nosso Deus, que fez um mar de 3 metros de profundidade se erguerem como paredes, e o povo passar a seco. O povo pisou na terra. E a Bíblia vai dizer que após isto eles começam a caminhar, só que o povo era incrédulo. O povo saiu do Egito, mas estava vivendo como se estivesse no Egito. Deus apagou o passado, só que o povo estava trazendo o passado para o presente, e o passado estava atrapalhando o presente daquela pessoa, daquelas pessoas. Mesmo Deus tendo feito uma promessa, mesmo Deus tendo falado que o que você precisa está nele, você ainda quer buscar no seu passado. Você ainda vive do seu passado, você está no presente, mas a sua cabeça no seu passado, e isso também atrai a incredulidade em nosso coração, porque o primeiro sintoma da incredulidade é a ingratidão. Você não é mais grato ao que Deus faz, e sendo assim nada está bom. A comida não está boa, a companhia não está boa, a família não está boa, e assim o problema, nós achamos que é de fora. Isso quer ser um religioso, olhar o problema dos outros e não olhar o nosso problema, que nós não venhamos ser assim. Por causa disso que Jesus falava com os fariseus tanto, para eles se arrependerem, que na mente deles eles eram éticos, eles eram perfeitos e não necessitavam de arrependimento. O que aconteceu? Não viram a salvação que caminhou no meio deles. E aqui o povo começa a andar, e o povo começa a ser incrédulo, começa a parar de acreditar e começar a murmurar. Aí o escritor dos Hebreus, você pode ver no início, ele começa tratando das coisas de Deus, falando que que Jesus é maior que Moisés. Aí é como se o Espírito Santo tomasse ele. Aí o Espírito Santo já começa a falar, está aqui na Bíblia. O Espírito Santo já começa a nos dizer, a nos descrever que o povo, por mais que o Espírito Santo operou tudo, fez tudo, guiava o povo no deserto, alimentava o povo no deserto, fazia tudo, o povo viu as maravilhas, tudo. Os filhos cresciam ouvindo o pai falando das pragas, as senhorinhas falavam para os netos das pragas, do que aconteceu, os primos falavam para talvez os outros primos, o Mar Vermelho se abrindo, e por aí em diante as pessoas queriam saber algo sobre Deus, sobre esses feitos, chegavam até Moisés e perguntavam e falavam, só que dentro do coração muitas dessas pessoas não criam, confessavam com a boca, mas com o coração estava incrédulo, não criam, iam na igreja, mas não criam em Deus, até mesmo oravam, mas não criam em Deus. A incredulidade é como uma semente que é dentro do nosso coração, que se nós não tomarmos cuidado, ela começa a se enraizar. Jesus falou que o demônio pode roubar a semente se nós não prestarmos atenção. Jesus falou que se procurarmos aonde não tem a água para regrar a nossa semente, ela vai morrer. Jesus falou que as paixões do mundo vão sufocar a semente. Isso tudo vai nos causar incredulidade, e sem incredulidade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não deixe o que está acontecendo à sua volta tirar a sua fé. Não deixe o que está acontecendo na sua casa, com a sua família, tirar a sua fé. Não deixe essa situação tirar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ir para o céu, você ver os feitos de Deus. Estou pregando para um povo que viu os feitos de Deus e mesmo assim foi incrédulo. Que nós não sejamos assim, que nós venhamos crer. Não é a circunstância que diz que você creu, não, mas sim a sua fé, é o que você sente por dentro, porque a circunstância é mantimento para você crer mais, o não é degrau para você orar mais. Quando não dá certo, ajoelha e ora mais desta forma. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua compreensão, que Deus ilumine todos os seus passos, em nome de Jesus, amém. Canta aí. Você não vai parar, pois
pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar.